Apresentação do Tech Challenge fase 1 da Postec Front-End Engineering da FIAP. Eu optei por fazer esse Tech Challenge da fase 1 sozinho, e aí então nesse vídeo eu vou apresentar, eh, em 3 partes. Primeiro falar um pouco sobre os entregáveis, depois falar um pouquinho sobre a tela, né, que é um dos entregáveis, inclusive, sobre a aplicação, apresentar ela funcionando. E depois vou falar um pouco sobre como eu fiz para atingir os requisitos técnicos que foram requeridos no Tech Challenge. Bom, sobre os entregáveis, são 2: o link, né, que é o código-fonte nosso, que é o link para o Git. O link vai estar tanto aqui na descrição do vídeo, como no TXT que eu entreguei ali junto com o link desse vídeo aqui. E lá no repositório do Git precisa ter as informações para instalação e para rodar em dev a aplicação. E o outro entregável é esse vídeo aqui então, que vocês estão assistindo. Indo para o nosso repositório aqui então, no README tem aqui umas informações básicas sobre o projeto, o Figma, né, que é o design system que eu montei ali para a aplicação. O vídeo então, esse vídeo que vocês estão assistindo agora, tem o link aqui no repositório, e também o meu LinkedIn, então se quiser entrar em contato, me adicionar, fica à vontade, tá. Também tem as instruções então, que era um dos requerimentos, para baixar e rodar a aplicação. Nós vamos precisar do Node, porque é uma aplicação que a gente depende do Node para rodar. Clona o repositório aqui normal, conforme faz em todos os projetos do Git, ou baixa, né, através do link aqui você tem como baixar também os arquivos desse projeto. npm install para instalar todas as dependências, e instalação das dependências. E para rodar o projeto vocês vão precisar de 2 terminais, um para rodar o nosso JSON Server, que é o que eu estou usando como back-end, e outro para rodar a aplicação mesmo no Next, né. Para abrir a aplicação é só abrir o localhost 3000, tá. E se você quiser ver o status do JSON Server também, os dados e tudo mais, você pode entrar na 3001, que é onde eu configurei para rodar o JSON Server. Beleza. Passando para a segunda parte então aqui do vídeo, que é a apresentação das telas, né. Aqui tem só a clicando aqui no link do Figma, vocês vão ser levados para esse projeto aqui do Figma, que tá todas as informações ali que eu usei para criar esse projeto, né, todas as informações visuais. Então a parte de guia do estilo, que gerou os design tokens, a parte dos componentes que foram utilizados em cada uma das telas, e aqui no protótipo, as 3 telas que eram requisitos então do Tech Challenge 1: início, listagem de transação e adicionar/editar transações, né. Beleza. Passando então aqui para nossa aplicação, agora vamos passar para a segunda parte, que é o entregável, que é o vídeo demonstrando o uso da aplicação. Eu já estou com ele rodando no meu VS Code, tanto o JSON Server como a aplicação, e aqui eu vou abrir então a aplicação, né, no localhost 3000 ou 127.0.0.1, 2.3000. A primeira página, a página inicial, tem então a boas-vindas para os usuários. Tem aqui até uma mensagenzinha aqui, dando boas-vindas ali para o usuário. A parte do saldo da conta corrente, que é atualizado conforme a gente adiciona, edita ou remove transações. Uma lista com as últimas transações, então aqui eu sempre vou trazer as últimas 5 ordenadas em ordem decrescente de data. E também uma seção para iniciar nova transação. Como eu não queria que ficasse aqui na aplicação um formulário na home, eu adicionei um botão aqui que leva
para o formulário de adicionar uma nova transação, né? Que é aquela terceira página que era requerida no desafio. Então aqui você pode adicionar, colocando os tipos, né? Despesa ou receita, o método que foi utilizado, uma descrição. Inclusive ele tem o histórico aqui, né? Se o seu navegador permitir, ele vai ficar registrando isso para você poder usar várias vezes o mesmo. E o valor, né? Que você vai o valor dessa transação, tanto quando é despesa é negativo e quando é receita é positivo. Mesma coisa aqui para a data, então, aqui você pode adicionar a data que você precisa, né? E salvar ou cancelar, enfim, conforme for necessário. A segunda página, então, que era requerida era a parte do extrato. Nessa página, os requisitos eram que você pudesse ver os detalhes dessa transação. Então, aqui estão todas as informações que a transação tem. Única informação além dessas que a, que a nossa transação vai ter é sobre o método que foi utilizado e se ela é uma receita ou uma despesa, né? Isso é possível ver aqui em edição, então, para ver os detalhes, você consegue ver aqui o tipo e o método, e você pode alterar aqui se você quiser. E a parte de editar, então, você pode editar cada uma delas apertando aqui no botão de editar, ele vai trazer as informações da transação para você poder editar. E a parte de excluir também, se você quiser excluir, vamos dizer que para a gente já ver a alteração no saldo, né? Aqui está 840. Se eu excluir uma transação de R$ 50, por exemplo, aqui de transporte, ele vai abrir aqui pedindo uma confirmação, vou dar um OK. Ele já excluiu aqui da lista e se eu for olhar lá no meu saldo, ele já adicionou 50, porque aquela transação já não está mais descontando do meu saldo da conta corrente, né? Mesma coisa vale para edições. Então, se eu for editar aqui, vamos dizer que ao invés de 500, a minha venda extra foi de 600. Aqui ele já vai mexer no saldo certinho. Se eu adicionar uma nova transação, vamos dizer que teve uma despesa, um show, que eu paguei R$ 500 ali, no dia 15, cartão de crédito. Vou salvar essa despesa, ele já vai fazer o desconto, né? E a despesa, como foi a última, ela já aparece aqui, né? Por causa da data que foi adicionada lá na data da transação, né? Se eu adicionar uma mais cedo, por exemplo, ó, no dia 14, vamos dizer que eu tive uma receita, foi um vale de R$ 1.000. Ó, ele já vai aparecer antes por causa da data, né? Aqui, quando eu adiciono uma transação, dependendo da página que eu estou, ele vai retornar para a página, né? Para essa página. Então, se eu adicionei aqui no início, vocês viram que eu voltei aqui para o início. Se eu for lá em extrato e adicionar uma nova aqui, eu vou botar aqui, por exemplo, uma despesa, um cartão de débito, um Uber de R$ 26, dia 23. Ele voltou aqui para o extrato, né? Porque é a página que eu estava antes. Beleza. Além disso, teve um requisito ali que foi comentado em uma das dúvidas do Tech Challenge, que era sobre responsividade. Então, se eu adicionar, se eu mudar aqui a minha página, né, para a parte responsiva, ele também vai funcionar, tá? Então, tanto no desktop, como se eu acessar por um celular, eu consigo fazer todas as coisas por aqui também, ó. Um cartão de débito, internet, R$ 100 no dia 5. E ele vai adicionar no dia 5. Se eu for no extrato, eu consigo excluir. Então, vamos dizer que eu vou excluir essa transação aqui, ou editar, né? Aqui vai ser
29. E ele já vai editar, vai ajustar o saldo, tudo certinho. Em algum tablet ou algo assim, ele também vai se ajustando conforme o tamanho da tela, tá? Então essa parte de responsividade ele também já tá atingindo. Bom, apresentei aqui a aplicação, então a tela home, boas-vindas, saldo da conta, extrato e uma seção para iniciar nova transação. A listagem de transação tem como ver os detalhes que não estão explícitos ali na lista, tem como editar e excluir as transações. E na parte da página de editar e adicionar transações, tem o formulário, então, que você pode tanto adicionar como editar, né, de acordo com o que foi requerido ali quando você navegou para a tela. Passando então para a parte de requisitos técnicos, os requisitos técnicos que a aplicação pedia era usar o Next.js, usar SSR e SSG e fazer um design system seguindo o modelo do design system que tinha lá no Tech Challenge, né? Então eu vou entrar aqui no meu VS Code para mostrar. Aqui são os dois terminais que eu comentei lá no início de como rodar a aplicação. Então você precisa de dois terminais, um para rodar a aplicação em dev e outro para rodar o JSON Server, né? Vou minimizar aqui essa parte. E a aplicação aqui, para conseguir atingir os objetivos ali, então o Next.js é o que eu usei para fazer toda a aplicação. O SSR e SSG, quando eu uso o app route ao invés de usar o page, todos os components que eu faço, eles automaticamente são SSR e são SSG, tá? Alguns que outros que têm interatividade maior ali com o cliente, aí eles vão precisar de uma anotação que é use client, para dizer que eles são componentes que vão ser lá do lado do cliente e não do lado do servidor, né? Que eles não vão ser só páginas estáticas enviadas. Então aqui, tanto a parte do início, a parte do extrato, são componentes que são feitos totalmente do lado do servidor e é mandado só a parte estática para lá. E componentes como esse form transação, já são componentes que precisam ser do lado do cliente, porque eles são dinâmicos, eles vão precisar usar o router para fazer a navegação de forma automática, eles vão precisar usar use state, outros componentes como, por exemplo, o saldo da conta, que precisa usar use effects, também precisa ser do lado do cliente, porque essas funções mais dinâmicas que dependem do navegador eu não vou ter aqui do lado do servidor para poder gerar, né, a página estática e mandar para lá. Questão de organização do projeto. Eu usei aqui então o app, né, que é o padrão, para poder fazer a parte das rotas, enfim, das pages. Components, tudo que é componente que pode ser reutilizado, então até o cabeçalho aqui acaba sendo usado só uma vez, mas se for necessário usar em outro lugar, é possível usar o mesmo. Cartão, que é o nosso card, né? Ele é usado de forma bem grande ali na aplicação, então todos os componentes normalmente estão dentro de cartões, e esse cartão é um componente padrão, então ele também foi criado aqui em component. Form transações, que é aquele do editar e editar ou criar um novo, ele também pode ser reutilizado em qualquer lugar da aplicação. A lista das transações também é a mesma em vários lugares. E o saldo da conta também, né? Pode ser usado em outro lugar sem precisar refazer. Em interfaces, são algumas interfaces que são padrão ali, que é do saldo, de transação e dos itens de cabeçalho. E a parte do úteis aqui foi onde eu coloquei toda, por exemplo, formatação de data, aqui a parte de saldo da conta corrente, então todas as interações e lógicas feitas para ajustar o saldo e também para poder registrar as transações, né? Cada uma
do get, put, push e post de transação aqui tá aqui nesse úteis, tá? O Design System, então, foi usado aquele Figma e eu também usei o Tailwind, que é uma ferramenta ali, né, uma lib que eu instalei aqui na aplicação, que é justamente para facilitar o uso dos meus design tokens. Os design tokens eu criei aqui na Global CSS e para usar eles de forma mais fácil, eu até posso entrar aqui, por exemplo, no início. Ó, eu consigo usar ele de forma muito mais prática no meu HTML, né, no meu site aqui, ó. Por exemplo, ao invés de ter que criar uma classe, colocar lá flex, gap, usar a variável, eu consigo só usar aqui gap p e ele já vai chamar a minha variável p, que é um design token que foi criado, né, lá no meu CSS global. Mesma coisa para tamanho de texto, cor de texto e tudo que envolve, né? Tudo que envolve aquelas variáveis eu consigo usar de forma muito mais prática. Bom, essa então foi a apresentação aí das telas e do porquê que eu fiz a aplicação do jeito que foi feita. Qualquer dúvida ou qualquer coisa que precisar fazer alteração é só me informar ali, pode ser através do LinkedIn, através do Discord, ou mesmo ali nos comentários, né, do YouTube, enfim, qualquer coisa é só me chamar aí. Qualquer dúvida também que tiver na parte de execução, na parte de download, enfim, fico à disposição aí para tirar.